edição te contando que o governo Lula articulou mudanças de última hora na composição da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para garantir a aprovação da indicação de Jorge Messias, atual AGU, ao Supremo Tribunal Federal. As alterações incluem a saída de senadores da oposição, como Sérgio Moro, e a entrada de aliados, como Renan Filho e Ana Paula Lobato, visando assegurar a maioria necessária de 14 votos na CCJ. Apesar da reorganização favorável, Messias ainda enfrenta forte oposição que promete questioná-lo sobre temas como o parecer contrário à proibição da assistolia fetal e os atos do dia 8 de janeiro nessa sabatina, amanhã, quarta-feira. Hora de receber a nossa analista de política, Berenice Leite. Muito bom dia para você, seja bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia especial para nossa audiência. Vamos lá, terça-feira, a semana está só começando e tem muito assunto para a gente poder repercutir hoje. Pois é, a começar por essa sabatina de Jorge Messias na CCJ do Senado, né, Berenice? Afinal de contas, nessa reta final, o que você tem acompanhado por aí? Às vésperas dessa sabatina no Senado, a gente sabe que o Messias continua naquela sessão do beijamão, né, fazendo aquele tour ali pelo Senado Federal, vai entrar no último dia de hoje fazendo mais algumas articulações políticas, tem uma agenda concentrada em conversas reservadas ali com senadores, tem encontros com a cúpula da CCJ, mas não conseguiu ainda um encontro com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, né? Daniel, esse silêncio ensurdecedor do presidente do Senado de fato está deixando os governistas de cabelo em pé, e não só os governistas, o presidente Lula que fez a indicação de Jorge Messias. Ontem eu estive no Congresso para sentir essa temperatura e descobri que o beijamão já acabou. Já foram visitados todos os gabinetes possíveis, alguns senadores não receberam a visita de Jorge Messias, a exemplo do SAFE, né, que é da oposição, a oposição que já declarou seu voto contrário, e essa articulação dos governistas, vamos fazer um raciocínio aqui, se eles estão com medo na CCJ de não ter a aprovação lá onde são necessários somente 14 votos, imagina no plenário, que é necessária uma maioria absoluta de 41 votos, no mínimo, né? Então, ainda ontem, conversando com direita e esquerda, digamos assim, os governistas, né, o senador, que é inclusive lá de Sergipe, o petista Rogério Carvalho, ele me disse o seguinte: temos hoje 46 votos, colocando em xeque, inclusive, o que alguns veículos de imprensa têm noticiado em relação a Messias ter, no mínimo, 47. Parece que os governistas não estão tão confiantes assim nessa sabatina, Daniel. Eles hoje teriam 46 votos. Mas o que mais me chamou a atenção, e trago aqui com exclusividade a apuração que eu fiz ontem ainda, é que os governistas, o próprio presidente Lula já entrou nessa briga, digamos assim, para convencer e para garantir que não haja nenhum tipo de traição. A traição é quando os governistas prometem votar a favor e votam contra. E ao que tudo indica, isso pode acontecer, porque a oposição nesse momento, que tem aí de 25 a 28 votos declarados contra o Messias, aí tem um aliado que é muito forte. Eu estou falando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele mesmo que está aí sem dar entrevistas nos últimos dias e não tem feito nenhum tipo de aceno para a aprovação do Jorge Messias. Eu descobri que ele estaria articulando nos bastidores não só o Davi Alcolumbre, como também o senador Rodrigo Pacheco, que até então todos acreditavam que as indiferenças teriam terminado. A gente sabe que ainda no final do ano passado o Davi Alcolumbre, né, não gostou nem um pouco dessa indicação do presidente Lula. A preferência dele e de muitos senadores na casa era por Rodrigo Pacheco, era pela indicação do antigo presidente da casa, né? E isso não aconteceu. Depois nós tivemos algumas informações de que Davi Alcolumbre estaria negociando 14 cargos de estatais, cargos de direção que estão sendo deixados nesse momento e que isso teria sido moeda de troca para acalmar os ânimos de Davi Alcolumbre. Bom, a data da sabatina foi marcada, mas
ainda ontem conversando com alguns parlamentares e eles me relataram o seguinte, que Alcolumbre tem nas mãos pelo menos mais 15 votos, 15 senadores de partidos diferentes que vão votar contra o Messias. Então, fazendo as contas, 28 da oposição mais 15, nós teríamos 43 votos suficientes, inclusive, para derrubar a indicação do presidente Lula. Bom, eu preparei, inclusive, para a nossa audiência, uma entrevista com o senador Jorge Seife, que relatou um pouco mais sobre o que está acontecendo ali nos bastidores e, claro, o temor do presidente Lula em ter a sua indicação ali derrubada. Vamos ver? Senador Seife, a notícia que nós temos é que o Messias já passou por todos os gabinetes, acredito que pelo seu também. Qual é a sua expectativa em relação à sabatina nesta quarta-feira? A gente pode esperar um chá das 5 ou vai ter muito questionamento importante? Bom, quero mandar um abraço a todos os apresentadores da Oeste, também quem nos acompanha. Só um esclarecimento, no meu gabinete Jorge Messias não foi não. Mas vamos lá, realmente nós temos uma expectativa, a oposição tem aí de 25 a 28 votos, tenho certeza que esse número de votos contra nós teremos. E agora aguardamos, o que se ouve nos bastidores, é que Davi ouve nos bastidores, eu não tenho confirmação de ninguém, mas informação de bastidor que a gente acaba sabendo, que o presidente Davi e o ex-presidente Pacheco estariam realmente trabalhando, pedindo votos, né, para que o Messias não fosse indicado. Então, se isso realmente estiver acontecendo, nós temos aí uma grande esperança de, depois de 134 anos, o último ministro indicado foi Barata Ribeiro por Floriano Peixoto, 134 anos atrás, nós depois de 134 anos podemos sonhar com uma rejeição e, como o Girão falou agora na tribuna, não tenho nada contra o Jorge Messias, nem posso falar, mas as condutas dele como AGU realmente me incomodam, as decisões dele e a ligação umbilical com Lula. Nós queremos a Corte Suprema mais politizada, mais ideologizada, já temos Flávio Dino, já temos Zanin, já temos o Fachin, né? Já temos o Toffoli, que são pessoas que sempre tiveram ligadas historicamente com a esquerda, com Lula, queremos colocar mais um lá. Então, acho que o Brasil não merece isso. Fora isso, né, eu tenho algumas críticas pontuais que eu não vou fazê-las agora, eu vou fazer no dia da sabatina, mas realmente nós ainda, se só vir a oposição contra, teremos de 25 a 28 votos contra. Agora, se realmente outros partidos também estão se levantando, como nós ouvimos aqui nos bastidores, né, liderados aí pelo presidente Davi e também com a ajuda do ex-presidente Rodrigo Pacheco, podemos ter uma boa surpresa para o Brasil. Senador, agora com relação aos governistas, né? A gente sabe que existe essa divisão, mas o que pesaria nesse momento na hora de votar, sabendo que o voto é secreto? Qual seria o descontentamento que acontece aqui dentro para que os governistas abandonassem o presidente Lula nessa indicação? Na verdade, nós sabemos que o Lula é o presidente do Brasil e Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Lá atrás, antes de indicar o Messias, normalmente o que acontece? Isso aí a gente ouve também dos bastidores. O presidente da República, apesar de ser prerrogativa dele de indicar, chama o presidente do Senado, conversa, discute nomes e que a princípio não teria ocorrido. O Lula simplesmente enviou. Isso aí o Davi acabou achando que foi uma forma de desrespeito, um desaforo por parte de Lula. E a partir daí, nós sabemos também que a pessoa dos sonhos de Davi Alcolumbre seria o ex-presidente Rodrigo Pacheco. Não houve um acordo, não houve uma conversa. E a partir daí, a briga nos interessa. Eu quero mais que Davi brigue com Lula, quero mais que o Messias seja rejeitado. Então, vamos esperar que essa briga, ou de ego, de vaidade, de poder, seja lá o que for, beneficie o Brasil não colocando mais um ministro ideológico na nossa Corte Suprema. Lembrando a vocês que tem um ditado que diz, quando a política entra no tribunal, a justiça sai pela porta de trás. E é o que nós temos visto diariamente no nosso Brasil. O senhor acredita, então, que partidos como o PSD podem decidir essa sabatina? Olha, são muitos partidos, né? São muitos partidos. Então, o Davi tem proximidade com vários dos senadores, nós sabemos, Rodrigo Pacheco também. Até por terem sido, por ser presidente, terem sido presidente no caso do Pacheco. Então, se ele te contar com alguns votos aí nos diversos partidos, não vou determinar um ou outro, mas nos diversos partidos, se ele contar com alguns votos e somarem aí uns 15, aí nós, com os votos da oposição, conseguiremos aí fazer essa rejeição histórica
que, mais uma vez, não é nada contra o Jorge Messias, é pelo bem do Brasil. O senhor acredita, para finalizar, que o resultado de quarta-feira, isso pode influenciar de alguma forma na sessão do Congresso que vai acontecer um dia depois? Não, eu acho que já está decidido, já está determinado. Já conversei com o Davi, inclusive, essa sessão da dosimetria, que vai ser pauta única, exclusiva. Vocês sabem, eu conversei com o pessoal da oposição, que já tem muito tempo que essas pessoas estão esperando uma solução, não era a solução que nós gostaríamos, queríamos a anistia, não foi possível. Então, pelo menos a dosimetria reduz em 1/6, né, as penas. Muitas pessoas já iriam para casa, muitas pessoas deixariam a domiciliar, voltariam a trabalhar, buscar seus filhos na escola, é o caso da Débora do Batom, como eu vi aqui a reportagem brilhante da Revista Oeste. Então, nós queremos, pelo menos, é um degrau para começar a pacificar o Brasil e tirar esse peso das costas desses perseguidos políticos de 8 de janeiro. Muito duas bem, vezes, Daniel. antes de te ouvir, pelo menos 2 vezes, o senador Jorge Seif disse ali, nada contra o Jorge Messias. Será que esse ímpeto, essa energia, essa determinação consegue contagiar outros integrantes até da oposição dentro do Senado para votarem, se posicionarem contra a indicação de Lula para o Senado Federal e, sobretudo, incentivar outros senadores, outros parlamentares a também mudarem de ideia e também votarem contra o Jorge Messias? Me desculpe. Imagina, Daniel, olha só, eu acho que o fator determinante nessa sabatina, na quarta-feira, se chama Davi Alcolumbre mesmo, porque a oposição, os senadores que compõem aí esse bloco da vanguarda, Novo e PL, eles chegam até 28 parlamentares, então não seria suficiente para derrubar a indicação do presidente Lula. No entanto, o fator principal, chave, se chama Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Eles estão articulando nos bastidores, daí esse silêncio que vários veículos de imprensa estão cobrando, cadê o Davi Alcolumbre, né? Tá deixando o Messias no escuro, até porque, Daniel, se nós olharmos outras sabatinas de ministros do Supremo, a do próprio Flávio Dino mesmo, lembrem-se que o Davi Alcolumbre fez uma sabatina dupla, né? Justamente para proteger o Flávio Dino de questionamentos, constrangimentos durante a sabatina. Nós tivemos uma sabatina conjunta, Flávio Dino e Paulo Gonet à época. E agora, o que o Davi Alcolumbre está fazendo para ajudar o Messias nessa articulação? Nada, ou talvez tudo, porque a informação é essa, de que ele tem, sob o seu guarda-chuva, pelo menos 15 senadores que vão votar contra o Messias. O voto é secreto. Ainda ontem também eu escutei o seguinte, olha, por que a oposição não falta, né? Não deixa de dar o quórum lá na CCJ? Enfim, é só não comparecer que aí desmobiliza a sabatina. E aí nós temos o outro contraponto. É justamente por isso, porque a oposição está contando justamente com a articulação, com o apoio de Davi Alcolumbre. E se eles não dão quórum na CCJ, eles acabam obrigando os governistas, que em tese vão votar contra o Messias, a ter que votar a favor lá na Comissão de Constituição e Justiça. E mais um detalhe que confirma essa informação de que o Davi Alcolumbre está articulando para derrubar a indicação do presidente Lula. É que ontem ainda o presidente da República convocou várias reuniões e a principal delas foi um jantar lá no Palácio do Alvorada com o Jacques Wagner e também o presidente da CCJ, que é o Otto Alencar. Agora, por que esse jantar é importante, né? Nós já vimos aí essa mudança, essa dança das cadeiras, tirando o Sérgio Moro, inclusive, da votação lá na CCJ, colocando Ana Paula Lobato, que é uma suplente do Flávio Dino, né? Sequer teve votos para estar hoje lá como senadora, mas enfim, vai participar dessa votação. E a mobilização que o Lula fez também de ministros senadores, né, com mandato. Renan Filho já está lá no Senado para garantir um desses votos. Ontem também passei pelo gabinete de Carlos Fávaro, então ministro da Agricultura, que certamente também vai fazer valer o seu voto no plenário. E temos ainda outros 2 ministros, né, que um deles é o que cuida justamente daquela pasta dos benefícios sociais. E, por fim, temos mais Camilo Santana,
Não é isso? Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Então, são 4 votos garantidos que o governo tem. E essa conta ainda não está fechando, Daniel, porque até quarta-feira muita coisa pode acontecer. E esse voto secreto, de alguma forma, pode beneficiar a oposição, que conta, como eu disse, com esse fator determinante, né? Davi Alcolumbre articulando para derrubar a indicação do presidente Lula. Ele nega que tem tipo de cargo. Eu questionei isso ainda ontem e o que eu ouvi foi o seguinte, que Davi Alcolumbre falou com todas as letras: quero derrubar o Messias. E por que essa sanha, né, em derrubar a indicação do presidente Lula? Algo inédito, se de fato se concretizar. Porque o Senado quer Rodrigo Pacheco ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal. E ainda que o Lula tenha já dado todo o seu apoio, chancelando aí que o Rodrigo Pacheco vai ter o apoio do PT para o governo lá em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco sabe que, independente disso, do seu apoio ou não ali para o governo em Minas Gerais, se Lula vence as eleições no ano que vem, ele vai ser a próxima indicação no Supremo Tribunal Federal. Então, para ele é muito mais fácil apoiar a derrubada dessa indicação e acelerar esse processo, Daniel. Pois é, agora, Berenice, o senador Sérgio Moro, ele criticou o governo Lula, afirmando que o governo Lula teme uma derrota nessa indicação do Jorge Messias. Ele declarou que foi removido dessa Comissão da Constituição e Justiça sem consulta prévia, numa manobra que ele considerou imoral, visando evitar uma sabatina rigorosa. Ele anunciou seu voto contrário à indicação de Messias, argumentando que o governo busca evitar questionamentos da oposição. Nos bastidores, como é que conseguiram tirar o Sérgio Moro dessa CCJ, Berenice? É porque é o seguinte, Daniel, o regimento interno do Congresso, ele prevê o seguinte: existem os blocos, né? Por exemplo, a direita ali forma o bloco da vanguarda, PL e Novo. Nós temos um outro bloco que é formado pelo PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, do Otto Alencar, né, que é o presidente da CCJ, e esse bloco é formado por PSD, MDB e PSB, que é o partido do Alckmin. Então, entre esses partidos que compõem ali a ala governista, né, que vota junto com o governo, em tese deveria ser assim, existe uma premissa de que quando há uma divergência, quando um desses partidos não concorda com determinado posicionamento, que os outros partidos têm que ceder, né, e fazer algum tipo de mudança que contente ali todos os partidos que fazem parte desse bloco. Foi justamente por esse motivo que lá na votação, inclusive, do relatório da CPI do crime organizado, que o Sérgio Moro também foi retirado, né, e foi substituído por um outro parlamentar. A articulação foi, inclusive, do MDB, do Eduardo Braga, lá do Amazonas. Agora, nessa mesma linha, né, e justamente depois do jantar com o Otto Alencar, do PSD, que faz parte desse bloco, resolveram tirar o Sérgio Moro, que era um voto declarado na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça. E mais do que isso, né, vamos lembrar que Sérgio Moro é um juiz de carreira, então faria questionamentos que talvez deixariam o Jorge Messias em apuros, se é que posso classificar assim, né? O notável saber jurídico, que talvez não exista, ficasse ainda mais evidenciado tendo um juiz de carreira ali fazendo questionamentos pertinentes e que não ajuda, né? O próprio histórico do atual advogado-geral da União demonstra que ele já tem um posicionamento ideológico e vai manter isso dentro da corte. Então foi uma forma não só de tirar um voto que seria contra o Messias da Comissão de Constituição e Justiça, como também, né, diminuir ali o constrangimento que Jorge Messias certamente vai passar na próxima quarta-feira, Daniel. Agora, Berenice, enquanto a AGU, sob o comando justamente do Jorge Messias, intensifica o uso de notificações extrajudiciais para solicitar que plataformas digitais removam conteúdos políticos, o PT iniciou um projeto voltado para formar porta-vozes de Lula no ambiente digital.
O Senado vai decidir amanhã quem será o próximo ministro do STF. O indicado por Lula é Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. O nome surgiu quando um grampo da Lava Jato foi vazado. Na gravação, Dilma dizia a Lula que havia mandado Bessias entregar os papéis para nomeá-lo ministro. Alô, Lula, seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uma manobra para dar a Lula foro privilegiado e blindá-lo das investigações que o levariam à prisão. É mais um amigo do Lula sendo indicado para o STF. Lembra do que o Lula prometeu na campanha? Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Pois é, hoje já são 2 amigos que ele tem na corte, sendo que um era seu ex-advogado. Ou seja, um tribunal que deveria guardar a Constituição e ser imparcial virou balcão de negócios políticos. Mas enfim, o que você tem a ver com tudo isso, né? Tudo. Nos últimos anos, o STF deixou de julgar apenas leis e passou a decidir sobre pilares da sociedade, como crime, família, fé, propriedade, liberdade de expressão e até aborto. Então os senadores que ainda não reprovaram publicamente essa indicação vão ter que assumir, diante do Brasil, que estão colocando no STF uma pessoa com esse histórico. Messias, que se diz cristão, se declara evangélico e afirmou a líderes religiosos ser contrário ao aborto. Mas quando o STF o convocou para que se manifestasse sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal em gestações acima de 22 semanas, assinou um parecer dizendo que essa proibição era inconstitucional. A sistolia fetal, só para você entender, é um procedimento em que se injeta uma substância no coração do bebê para provocar sua morte antes do nascimento. Nesse estágio, o bebê já tem chances reais de sobreviver fora do útero. O Conselho havia proibido o procedimento justamente porque o bebê poderia nascer com vida e ser encaminhado para a adoção. Esse método é proibido até em países que admitem a pena de morte. Mas como alguém que se diz ser contra o aborto pode assinar um parecer facilitando sua prática? Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que manteve em sigilo os próprios pagamentos. O governo Lula fez da transparência uma bandeira. Prometeu revogar os sigilos e enquanto esse discurso era repetido, a AGU, sob o comando de Messias, deixou de publicar por 8 meses quanto cada integrante da instituição recebia em honorários. Um dado que qualquer cidadão podia consultar todo mês no portal da transparência simplesmente desapareceu. Nesse período, os pagamentos somaram 2,5 bilhões. A justificativa? Incompatibilidade técnica entre sistemas. 8 meses de problema técnico. E os dados só voltaram a ser publicados depois que a imprensa questionou. Vão ter que assumir também que estão apoiando uma pessoa que deixou de investigar o sindicato do irmão de Lula em meio a uma fraude bilionária contra os aposentados. Aposentados que tiveram dinheiro descontado sem autorização. Bilhões de reais, tirados de quem trabalhou a vida inteira. Em setembro de 2024, um relatório interno chegou à cúpula da AGU, listando 9 organizações com suspeitas de descontos irregulares. Entre elas, o sindicato cujo vice-presidente é Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Quando o Messias foi à justiça pedir o bloqueio de bens, deixou de fora 6 das 9 apontadas pelo próprio relatório. Adivinha quem ficou fora da lista? Exato, o sindicato do irmão do Lula. Vão ter que assumir que estão apoiando a pessoa que criou um órgão do governo para definir o que é verdade e mentira no Brasil. Isso mesmo. Messias criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, um Ministério da Verdade. O problema é simples. Quem decide o que é desinformação é o próprio governo. Desde a sua criação, a Procuradoria não atuou em nenhuma denúncia contra membros do próprio governo, mas atuou em casos que atingiam diversos adversários, chegando a pedir direito de resposta contra jornalistas e parlamentares da oposição. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que faz de tudo para que os brasileiros presos do dia 8 de janeiro continuem na cadeia. Brasileiros comuns, trabalhadores, aposentados, mães de família. Pessoas que foram a Brasília para manifestar sua indignação e que hoje estão presos com penas absurdas, fruto de processos repletos de irregularidades. Enquanto o povo brasileiro luta por uma anistia para corrigir esses erros, Messias declarou: nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Indignados. Ele falou em indignação. A verdadeira indignação está em outro lugar. Está no brasileiro que paga impostos e vê o dinheiro desviado em corrupção, que leva o filho doente ao posto de saúde e não encontra médico, que vê a violência aumentar e não encontra segurança nas ruas. Essa é a indignação real. E agora esse homem quer ser o juiz dessas mesmas pessoas. Esses senadores vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que concordou com o veto de Lula à proibição da saidinha. Eu vou te explicar. O Congresso aprovou com ampla maioria um projeto proibindo a saída temporária de presos do regime semiaberto para visitar a família. Lula vetou esse trecho e Messias concordou, conforme publicado pelo próprio ministro da Justiça. Presos continuam saindo, as vítimas continuam sendo ignoradas. E esse homem vai decidir sobre segurança pública no tribunal mais alto do Brasil por décadas. Vão ter que assumir que estão apoiando uma pessoa que é a favor de censurar a internet. Se você gostou do vídeo,
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Direita News Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Abraços, até mais.